Bom dia para você que acordou feliz, grato ao Senhor, maravilhado com as obras de suas mãos. Para você que o Senhor possa te abençoar ainda mais, que o Senhor possa te prosperar ainda mais e glorificar o nome dele na sua vida. Mas para você que está talvez triste nessa manhã, para você que está cabisbaixo, para você que está decepcionado, se sentindo frustrado, talvez sentindo que nada dá certo na sua vida, talvez sentindo que tudo que você faz não vai para frente, tudo que você faz parece que você nada contra a maré, parece que a sua vida é só perda, é só dor, só sofrimento. Eu quero dizer para você que Deus pode mudar a história da sua vida se você clamar por Ele. A Bíblia nos conta, lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9 ao 11, a história de um homem que nasceu para dar errado e deu certo. Um homem que nasceu para ser maldição, mas foi bênção. O nome dele era Jabes, e a Bíblia diz que ele foi o mais ilustre entre os seus irmãos, o mais honrado, o mais famoso, o que tinha um lugar de posição elevada entre os seus irmãos. E o seu nome era Jabes. Quando a mãe dele deu à luz, chamou ele de Jabes, dizendo: com dores o dei à luz. E o nome tinha um significado muito importante na vida dos filhos, porque o nome ele expressava o que aquela pessoa era ou o que ela poderia vir a ser. E muitas vezes dava significado a um propósito de Deus na vida daquela pessoa. E muitas vezes nós vemos na Bíblia que Deus mudou o nome de certas pessoas por causa do propósito que ele tinha na vida dessas pessoas. Então nós vemos que o nome era muito importante. E Jabes, toda vez que o chamavam ele de filho das dores. Né? Era dor, ô dor, vem aqui, ô dor, vai ali, né? Chamando, e talvez isso constrangesse Jabes, talvez isso trouxesse realmente uma maldição sobre a vida dele. Então, muitas vezes, o nome era uma forma de um pai abençoar a vida do filho ou atrair a maldição sobre a vida do filho. E o nome a gente sabe que acompanha a pessoa por toda a vida dela. E quantas pessoas às vezes não gostam de falar o seu nome porque tem um significado pejorativo, um significado que não é muito bom. Mas eu quero te dizer que existe um Deus poderoso, que o nome dele está acima de todo nome. E o nosso nome, que o nosso pai, a nossa mãe nos deram, não tem poder sobre nós quando nós clamamos esse Deus. Quando nós clamamos que Ele venha ao nosso socorro e nos abençoe. Porque o nome dele está acima de todo nome e Ele é poderoso para quebrar toda maldição que está sobre nós. E muitas vezes o nosso nome tem até um significado bom, mas às vezes nós não conseguimos sair do lugar. Parece que nada dá certo, parece que sempre tem algo errado, parece que a gente vive uma vida de perdas, de frustrações, de decepções. Mas Deus é poderoso. E se você fizer como Jabes fez, olha só o que ele fez. Jabes clamou ao Deus de Israel e falou: que tu me abençoes, que tu amplies o meu território, que seja a tua mão comigo e me guardes do mal, de modo que eu seja livre da dor. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Que maravilhoso, que grandioso, que bênção que veio sobre esse homem, porque ele se lembrou de clamar o seu Deus e Deus mudou a história dele. Deus mudou aquela história de dor, Deus mudou aquela história de sofrimento e trouxe sobre ele a sua bênção. E Deus ampliou seus limites, Deus ampliou as suas tendas e Deus trouxe a bênção sobre ele, de forma que ele foi o mais ilustre entre os seus irmãos. Ele foi destacado, ele se tornou famoso entre os seus irmãos. Meu amado, minha amada, se você se encontra nessa situação, clame ao Senhor. Clame ao Senhor, porque Ele é o único que pode mudar
a sua história. Nós não podemos mudar a nossa história por nós mesmos. Nós não podemos mudar a nossa história com palavras positivas, com pensamentos positivos. Eu até concordo que nós devemos ter uma palavra profética de bênção nos nossos lábios, mas muitas vezes não basta uma palavra profética, não basta uma palavra positiva, como as filosofias, né, como a psicologia, como a psicanálise, como outras filosofias humanísticas falam, mas a palavra de Deus, quando nós tomamos posse dela e quando nós nos firmamos, quando nós temos fé, quando nós temos confiança nesse Deus, Ele sim pode mudar a nossa história, Ele pode mudar o curso da nossa história, Ele pode escrever uma nova história. Querido, entregue sua história na mão de Deus. Minha querida, coloque a sua vida nas mãos do Senhor e peça a Ele, Senhor, muda a minha história, muda, amplia os meus limites. E a sua vida será como a deste homem que nasceu para dar errado, mas ele deu certo. Nasceu para ser maldição, mas foi bênção. Nasceu para ser um homem de dor, de sofrimento, mas a sua vida foi uma vida de louvor. Ele nasceu para ser esquecido, para ser rejeitado, mas ele foi conhecido. E até hoje nós ouvimos falar da história desse homem abençoado e próspero. Que você possa nessa manhã sair deste lugar de dor, de sofrimento, não aceitar a derrota na sua vida, não aceitar o fracasso, não aceitar a dor e se posicionar diante de Deus e tomar por direito aquilo que Ele preparou para você. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar e a sua família e que Ele venha sobre você nessa manhã, mudando a sua história e fazendo da sua vida um motivo de louvor, um motivo de glória, um motivo de adoração ao nome do Senhor. Deus te abençoe, fica com Deus e tome posse dessa palavra que é poderosa e transformadora.